Expulsei meu filho de 19 anos de casa. Olá Reddit, sou Rodrigo, tenho 44 anos. Apesar de preferir que me chamem por outro nome em discussões familiares, aqui no Reddit prefiro ser direto. Preciso saber se eu fui o babaca. Não vou fugir da responsabilidade, tampouco romantizar minhas escolhas. Vou contar tudo, desde o começo, com falhas, justificativas e o que aconteceu depois da decisão que dividiu minha família. O nome dele é Arthur. Ele tem 19 anos. Quando ele saiu de casa pela primeira vez, o fez batendo a porta. Antes disso, passamos por uma longa sequência de microconflitos que foram acumulando pó, até se transformarem numa avalanche silenciosa. Vou narrar com detalhes, porque o que foi consumado por uma frase, procure outro lugar, nasceu de anos de pequenas coisas que eu ignorei por fraqueza, medo de ser o pai que sufoca, ou talvez por vaidade em não admitir que eu sozinho não estava conseguindo impor limites consistentes. Arthur nasceu numa manhã de chuva, com a urgência que me fez chorar no corredor do hospital. Sempre foi um bebê que exigia muita atenção, chorava fácil, agarrava meu dedo com força. Tive o casamento com a mãe dele por 7 anos antes do divórcio, e nesse tempo aprendi que o colo materno tinha intensidades diferentes do meu. A decisão de separar veio quando ele tinha 10 anos, a mãe dele, Clara, e eu percebemos que nossas diferenças irreconciliáveis estavam se transformando em combustível para uma casa tensa. Depois do divórcio, Clara tomou para si o papel de compensadora. Ela comentou, numa dessas conversas longas, que se sentia culpada por ter pedido o divórcio, então daria a ele mais. E ela deu tempo, permissões, coisas. Presentes, viagens, liberdade para ficar fora até tarde. Eu tinha guarda compartilhada. Durante meus finais de semana e as semanas alternadas, tentei desenhar limites, horários, tarefas, responsabilidade escolar. Mas sempre que o reinado de Clara recuperava o comando, Arthur voltava com as mesmas regalias e um desconforto infantil que não sabia como administrar, sempre correndo para o lado que oferecia menos atrito. Até o fim do colegial, ele foi um menino com notas boas, não brilhantes, mas consistentes, e uma criatividade dizendo olá em seus rascunhos de roteiros e em pequenos vídeos que fazia no celular. Aos 16, já editava curtas para o canal. Aos 17, eu comprei um microfone decente e um computador melhor. A razão óbvia, investimos em algo que aparentava ser um talento real. Para mim, pai que trabalhou o suficiente para pagar contas e ainda pagar aulas, eventualmente, equipamento de vídeo, apoiar o sonho do filho parecia um ato de justiça. Mas sonhos, quando sem freios, viram demandas. Ele cresceu entre elogios e substituições de responsabilidade. Clara considerava que era melhor que ele se sentisse feliz do que obediente. Eu, tentando não repetir o erro da minha própria criação, oscilei entre o autoritarismo e o pai mano, deixa ele viver. Aos 18 anos, quando já era legalmente adulto, fiz a proposta que achei justa. Ele poderia morar comigo e tentar trabalhar sério com o canal, mas com uma condição, 1 ano para tentar, com limites claros, divisão de tarefas na casa, participação nas contas mínimas, supermercado, por exemplo, ou revezamento, e, principalmente, respeito no trato. Eu disse que se em 1 ano não tivesse rendimento ou compromisso com planos concretos, estudo, trabalho formal, curso técnico, estágio, algo, então precisava repensar a moradia. Ele aceitou, disse que entendia, e o que se seguiu foi um período de promessas com pequenas trapaças emocionais. Logo no primeiro mês, ele demonstrou habilidade, conseguiu alguns trabalhos eventuais de edição, ganhou inscritos, e seu humor oscilava com o sucesso. Quando dava certo, era leve e até agradecia. Quando alguém criticava um vídeo, a casa virava terreno minado. Acodes antigos voltaram, a irritação por quando eu pedia para desligar o fone, brigas por volume, discussões por conta de luz. Minúcias que eu poderia tolerar, até que se acumularam. Trabalhava até tarde quase todo dia. Minha rotina era sair de casa cedo e voltar à noite. Vez por outra eu vinha com sono e decência, e bastava que a água estivesse quente e o jantar pronto. Mas nas noites em que queria conversar, eu encontrava a parede do headset. Tô trabalhando, ele dizia, e o tô trabalhando virou uma blindagem. Sempre que pedia ajuda, vinha a justificativa do esforço criativo. Pai, eu não posso parar, hoje tenho deadline. Eu entendo prazos. Mas deadlines não são imunidade para desrespeito.
Houve episódios que machucaram, e eu os enumero não para justificar nada, mas para mostrar uma trajetória. Um dia ele desligou a geladeira das minhas compras porque alguém precisava de espaço para uma filmagem. Isso destruiu o feijão que eu planejava para a semana. Outro dia, deixou o cachorro vomitar no tapete e preferiu sair para gravar em vez de limpar. Em certo aniversário da família, ele apareceu 2 horas atrasado, justificou que tinha que render esse take e causou conflitos com minha mãe onde ela ficou magoada e chorou naquela noite. Eu não quis ser o pai que reclama por tudo. Evitei dar broncas duras em público. Mas no nosso convívio íntimo, a tensão crescia como uma planta que foi regada silenciosamente. Quando tentei conversar seriamente, veio a acusação: você não entende meu trabalho porque você é da velha guarda. Isso doeu, porque eu saí da minha zona de conforto para aprender do que ele falava. Olhava vídeos, lia artigos, tentava compreender métricas, porque queria apoiá-lo tecnicamente. Mas compreensão não equivale a permissão para a falta de respeito. O evento que abalou a casa ocorreu numa sexta qualquer. Eu tinha um dia de muito trabalho, reuniões, prazos, clientes com reclamações. Voltei para casa exausto, com vontade de comer o arroz que havia feito no fim de semana e tomar um banho quente. Ao entrar, a cozinha era um campo de guerra, louças empilhadas, panelas sujas, restos de comida por toda parte. O lixo transbordava. O cachorro, pequeno, velho, que mais parecia um avô peludo na casa, cheirava restos e estava inquieto. Pedi que ele lavasse a louça, pois eu já havia pedido antes. O que veio foi um grito: estou trabalhando, pai. Você não entende. Isso é trabalho. E depois vinha aquele deboche que queima o peito: lavar louça não vai me levar a 100.000 inscritos. O nó no meu peito apertou. Não porque ele falava do canal, mas porque o tom era o de insuficiência, de desprezo, de não reconhecer o que eu oferecia. Quando usei de firmeza e disse que morava na minha casa, que pagava contas, que pedia o mínimo, ele explodiu: você é um controlador. Um ditador. Eu não te devo nada. Foi como se alguém tivesse me jogado uma pá de terra em cima. Não por tristeza, por um instinto primitivo que achava que não poderia aceitar ser desrespeitado dentro do que chamo de lar. Ao ouvi-lo declarar que não me devia nada, eu senti um desmoronamento. Parte de mim entendeu: o garoto não queria se sentir preso. Outra parte, a de pai que já sacrificou e ainda sacrificava, sentiu-se traída. Respirei fundo e, sem planejar cada palavra, disse: se você acha que não me deve nada, talvez seja melhor procurar seu próprio lugar. Não falo isso com deleite. Falo com o peso de quem sentiu que, naquele momento, a relação havia virado uma sequência de humilhações diárias. Ele trancou-se no quarto, chorou, e na manhã seguinte pegou o que pôde e saiu. No primeiro dia que ele foi embora, minha ex-mulher, Clara, ligou como um furacão. Ela gritava no telefone. Chorou. Me chamou de cruel. Disse que eu expulsei o filho, que eu era um monstro, que o menino dormiu no sofá de um amigo. Minha mãe repreendeu. Não se expulsa filho de casa, disse, num misto de choque e de dor. Meu pai, por sua vez, disse algo curto: às vezes a vida exige isso. Você fez o que achou certo. A rede de julgamentos me sufocou. A vitimização de ambos os lados era sinalizada por quem assistia. Meus amigos dividiam-se. Um me dizia: bom, necessário. Outro me dizia: vocês deveriam ter tentado terapia conjunta, diálogo. Eu sabia que poderia ter tentado algumas rotas antes, conversas mais longas, mediadores, terapia familiar. Reconheço. Mas havia o detalhe-chave: o diálogo vinha explosões, e as terapias pediam participação ativa, do tipo que ele se recusou a ter naqueles meses. Os primeiros dias foram difíceis. Eu senti culpa. Fui checar o quarto vazio toda noite. Pegava umas roupas dele, uma camiseta, e pensava nos trejeitos. O silêncio da casa cresceu para um imenso eco de perguntas: e se eu fiz errado? E se eu quebrei algo que não dá mais para colar? 3 semanas depois, recebi uma mensagem curta: posso passar para pegar o resto das minhas coisas? Não pedi provas de nada. Disse apenas que sim. Quando ele entrou, estava magro. A falta de sono e de rotina o deixaram diferente, mais velho, com olheiras profundas. Ele parecia ao mesmo tempo culpado e com raiva. Vimos uns poucos passos que serviram de reconciliação e confronto. Ele disse que tinha conseguido um lugar,
que pagaria metade do aluguel. Disse que estava trabalhando com edições e que havia clientes pequenos. Eu, por minha vez, disse que me importava, que não queria o distanciamento dele como pena. Ele respondeu que também não queria ter sido expulso assim. O que ficou foi um acordo silencioso: vamos tentar algo diferente. Ele não voltou a morar comigo. Passou a frequentar a casa menos vezes. Às vezes jantávamos, outras vezes ele ignorava. Com o tempo, aprendi a conviver com a falta dele. Se há algo que aprendi nesses meses é que limites, quando bem aplicados, não corroem amor. Podem, se bem manejados, transformar a convivência. Permitir que alguém viva em sua casa não é só dar teto, é pedir reciprocidade. Pedir pouco, lavar a louça, alimentar o cachorro, não faltar ao respeito. Era pouco? Talvez para um adulto imaturo, se as expectativas emocionais são avassaladoras. Para mim, era o mínimo. Aos poucos, ele mostrou crescimento. Cozinhou pela primeira vez, aprendeu a passar roupa, pagou contas do mercado, pediu para usar o carro com responsabilidade e criou um cronograma de gravação que respeitava horários. Do meu lado, tentei reduzir a rigidez e aumentar a empatia. Concedi mais liberdade para horários desde que as tarefas fossem feitas. Isso funcionou em ciclos, vezes bem, vezes mal. 2 meses depois, clareou-se um episódio que me doeu de verdade. Minha irmã, que detesta confusão, me convidou para o aniversário dela e ligou para Arthur também. Ele chegou atrasado, como de costume, mas o que me marcou foi o que aconteceu quando ele viu a mãe. Embaixo de uma mesa, sussurrou que Clara tinha pago um curso caro e que ela frequentemente o culpava por pequenos erros porque não sabia o que fazer com a vida dele. Minha mãe, que sempre foi do tipo abraço primeiro, perguntas depois, viu e me cobrou. Por que você deixou ele sair? Perguntou sem acusação, mas com a tristeza genuína de quem queria compreender. Eu respondi que havia esgotado minhas tentativas. Ela falou que eu devia ter sido mais paciente, falava que expulsar era um julgamento final. O problema não era apenas a saída. Era o fato de que a saída havia escancarado uma rede de dependência afetiva que ambos, eu e Clara, alimentávamos por modos diferentes. Eu com limites repentinos, ela com compensações eternas. Passei noites em claro. Fui ao terapeuta, sozinho. Conversar com alguém que não é dado a me julgar me ajudou a ver que minhas intenções nem sempre coincidem com o efeito das ações. Sim, usei palavras duras. Sim, tinha culpa ao ter emprestado equipamento para ele por anos, e talvez até alimentado os pilares emocionais dele de modo que ele não precisasse desenvolver mecanismos sólidos. Percebi, também, que parte da culpa era minha por ter idealizado o papel de provedor como sinônimo de autoridade absoluta. Paternidade não é comando, é parceria para ensinar autonomia. Eu quis ser juiz e professor ao mesmo tempo, e isso confundiu o aluno. Se há uma cena que me persegue, é a de uma noite, meses depois, quando ele sentou à mesa e disse: "Pai, preciso te contar uma coisa." O que veio depois foi confissão e pedido. Ele contou que havia passado por problemas mentais, ansiedade que o fazia explodir, depressão leve que afetou sua rotina, noites sem dormir por medo do fracasso do canal. Disse que quando estava sob esse peso, qualquer cobrança externa soava como fuzilamento. Eu tentei não justificar meus atos com esse relato, mas ouvi. E soube ali, com a voz baixa dele, que havia falhas que precisavam ser reconhecidas em mim e em Clara. Ele pediu desculpas por palavras que machucaram, e eu pedi desculpas por não escutar antes. Não foi cura instantânea. Foi avanço. Firmamos um pacto que parecia simples: honestidade sem agressão, consultoria técnica sem falar alto, participação nas tarefas com divisão clara, e terapia conjunta, promessa que demorou a se concretizar, mas que aconteceu. Ele começou a fazer sessões com um profissional que o ajudou a criar rotinas, lidar com frustrações e planejar carreira com metas realistas. Eu, por minha vez, aprendi a delegar parte do controle e a ver o desenvolvimento dele como uma viagem em que eu era guia e não comandante. Aos poucos, fui percebendo que não era só ele que precisava aprender responsabilidades. Eu precisava aprender a deixar o filho assumir riscos e falhas sem fazer o papel do herói. Eu precisava também aceitar que a própria criação de dependências tinha raízes em vontades de agradar da ex-mulher e em minha própria busca por reparação emocional depois do divórcio. Ele aprendeu a lidar com boletos.
Aprendeu que pagar a sua parte do condomínio exigia mensurar lucro e gastar com inteligência. Assumiu parte do financiamento do equipamento, organizou parcerias pequenas e fez o canal crescer ainda que lentamente. Não é o sucesso meteórico que ele idealizava, mas era sustentabilidade. Eu tive que aprender a não bancar tudo. Fizemos acordos financeiros transparentes. Eu ajudei no que pude, mas pedi transparência. Isso foi um divisor. Quando alguém vê a matemática do custo de vida, a postura muda. A maturidade financeira veio um pouco antes do orgulho ter tempo de ficar intocado. Minha ex-mulher, inicialmente revoltada, acabou percebendo que sua sobreproteção também fez parte do problema. Ela reduziu as regalias, depois de muita resistência, encorajou a participar mais de responsabilidades domésticas nos períodos em que estava com ela. Minha mãe, que tem inveja de qualquer sinal de paz, gradualmente passou a elogiar pequenas iniciativas dele. Viu, você fez a comida sozinho. Minha irmã, que havia sido punitiva, tornou-se moderadora em algumas discussões. O que antes era um balé de acusações foi, com o tempo, virando uma maquinaria de suporte menos enviesada. Isso não quer dizer que não houve discussões. Houve muitas. Mas discussões com regras de engajamento, sem insultos, sem humilhação. Existem frases que não são esquecidas. Quando ele disse "você não me deve nada", ela ecoou como um trivo histórico. Tristeza maior me pegou quando percebi que minha tentativa de impor limites foi sentida por ele não como aprendizado, mas como rejeição. Isso dói ainda hoje. Ele ainda tem dias em que evita ficar muito tempo comigo, e eu entendo. Aprendi que confiança quebrou-se e que leva tempo para remontar. Também carrego um arrependimento, de não ter sido mais paciente em instantes críticos. E eu soube reconhecer que, se eu tivesse pedido ajuda externa mais cedo, terapeutas, mediação, talvez tivéssemos reduzido o estrago. Isso é um aprendizado. Passei muito tempo imaginando um universo paralelo, e se eu não tivesse dito "procure outro lugar"? Ele talvez tivesse continuado a usufruir das comodidades sem desenvolver autonomia. Talvez a situação tivesse virado um ciclo eterno de dependência. Talvez, sim, a expulsão funcionou por choque, forçando-o a assumir consequências. Mas também é possível, e é a minha maior preocupação moral, que a expulsão tenha simplesmente criado um abismo maior entre nós, que eu tenha cortado um fio que só a escuta poderia ter costurado. Essa hipótese me acompanha. Se minha ação foi um catalisador para o crescimento, ótimo. Se ela foi violência emocional sem necessidade, a culpa permanece. Hoje, ele mora com amigos. Paga parte do aluguel. Trabalha com edições e tem alguns contratos. O canal tem menos picos e mais consistência. Conteúdo planejado, cronograma, metas trimestrais. Está se preparando para prestar vestibular em comunicação social, mas sem ansiedade descontrolada. Frequentemente jantamos juntos. Às vezes damos risadas narrando episódios bobos do passado. Outras vezes a conversa é tensa e cheia de memórias não resolvidas. O ponto é, estamos numa convivência com limites claros. Não há mais expulsões dramáticas, mas há também menos paternalismo. Aprendemos a negociar. Mesmo com tudo isso, a pergunta que me trouxe ao Reddit persiste. Sou eu babaca por expulsar meu filho de 19 anos de casa? Em alguns momentos acredito que sim. Em outros, não. A pergunta, para mim, já não é simplesmente fui babaca? É também foi uma decisão necessária. Ainda não tenho uma resposta objetiva, porque ética pessoal e amor familiar raramente se encaixam em caixa. Aprendi que paternidade não é sinônimo de propriedade. Limites são necessários, mas a forma como se impõe conta tanto quanto o limite em si. Terapia conjunta deveria ter sido prioridade antes do colapso. Devemos ensinar autonomia mais cedo, com pequenas responsabilidades progressivas. A comunicação sem acusações e com regras claras impede muitos conflitos. Desejo do fundo do peito que ele cresça sem culpas desnecessárias. Quero que ele tenha maturidade para rir do próprio passado e que aprenda que pedir ajuda não é vergonha. Quero também que, se algum dia eu repetir um erro, ele me chame atenção. Não com raiva, mas com firmeza. Se você leu até aqui, talvez entenda por que me vulnerabilizo. Não quero mais ser o pai que impõe com medo. Quero ser guia e amigo no equilíbrio possível. Não quero aplausos. Quero conselhos honestos. Se eu fui babaca, quero saber,
E quero entender com argumentos que também me ajudem a reparar o que ainda pode ser reparado. A vida raramente é sobre escolhas perfeitas. É sobre decisões tomadas com a informação do momento. Expulsar meu filho foi uma decisão. Atuar depois dela com empatia e responsabilidade é o trabalho que veio depois. Temos fraturas, e algumas ainda sangram. Mas há também pontos que se cicatrizam, com tempo e cuidado. Se eu pudesse voltar no tempo, agiria diferente em muitos pontos. Mas não sei se mudaria a expulsão em si, porque a consequência de sair daquela casa o forçou a encontrar sua própria rota. Talvez o gesto bruto tenha sido a ponte que faltava para a autoafirmação dele. Talvez eu seja o vilão. Talvez não. O que sei é que estou disposto a ouvir, a aprender e a reparar. E que, no fim, essa história é sobre dois seres humanos, pai e filho, aprendendo, muitas vezes com dor, a se transformar. Muito obrigado por ouvir a história até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, e deixar seu comentário para eu saber o que vocês acharam dessa história do Reddit. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e até nossa próxima história.